Dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra e por isso o Conexões de hoje vai debater este tema. Para isso estão aqui no estúdio a professora Ana Rita de Castro, que é secretária para a promoção da igualdade racial. Olá, professora, muito obrigada pela presença. Olá, prazer é nosso. Bom, também contamos aqui no estúdio com a Janira Sodré, que é presidente do Conselho Estadual da Igualdade Racial. Olá, Janira, muito obrigada pela presença. Olá, Camila, é um prazer estar no Conexões. Mas antes de começarmos o debate, você confere agora uma matéria especial falando um pouco mais sobre o Dia da Consciência Negra. Um dia de celebrar a cultura negra, relembrar o passado de lutas e continuar combatendo o racismo e a desigualdade. Assim é celebrado por todo o país o Dia da Consciência Negra. Em Goiânia, as comemorações e debates começaram ainda no mês de outubro, por meio do Circuito da Igualdade Racial, que é promovido pela Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial. A programação do evento, que vai até o dia 30 de novembro, conta com atividades artísticas e ciclos de debate. Um dos temas discutidos dentro do evento foi a saúde da população negra e a garantia da equidade de atendimento no SUS. O Dia da Consciência Negra é dia de promoção de equidade racial e a saúde também é um dos direitos constitucionalmente adquiridos. E o movimento negro tem feito um trabalho ao longo de décadas para poder garantir direitos em diversas áreas, na educação, na saúde, saneamento básico, a questão de representatividade identitária, religiosidade. Então, para a gente do Ministério da Saúde, é uma oportunidade de divulgar a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que tem como marca o reconhecimento do racismo institucional como um determinante social em saúde. Se a gente não está bem por estereótipos, preconceitos ou qualquer tipo de violência física ou psicológica, é necessário que a gente promova a saúde dessa população. Além de falar sobre a saúde, o Circuito da Igualdade Racial de Goiânia trouxe obras culturais que evidenciam a cultura negra, como os filmes de Joel Zito, que foram exibidos dentro de uma mostra de cinema negro. O cineasta lembra que é possível perceber o racismo na forma como a mídia trata os negros. Eu ontem estava comentando na palestra aqui que quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu olhei todos os outdoors da cidade, não tinha nenhum com negro, não tinha nenhum com moreninho, todos eram brancos, né? Então isso tem um sentido, né? Isso tem um sentido, isso é uma forma de discriminação racial. É uma forma das mais perversas, que é uma forma simbólica, uma forma de dizer que você que não encaixa na caixinha, de dizer, você, olha, continua subalterno, você está na sociedade para servir, você não tem chances, o mundo é feito para mim, é feito para nós brancos, né? Para Joel Zito, ainda é necessário que o Brasil enfrente o problema racial. A grande questão do século XX vai ser o racismo. O racismo vai ser um problema que vai ter que ser enfrentado em vários países. E de fato aconteceu, foi um grande problema na Alemanha, né? Foi um grande problema nos Estados Unidos, na África do Sul, e esses problemas foram enfrentados, né? Então quem olha a televisão norte-americana hoje, o cinema norte-americano, tem a impressão que tem muito mais negros nos Estados Unidos que no Brasil. A população negra norte-americana é de 13% e nós somos 52%. Então, é evidente pelo cinema, pela televisão, né, que os negros conquistaram um lugar melhor na sociedade norte-americana. Eles têm um presidente negro, com 13% da população. Então, os Estados Unidos enfrentou a questão racial, né, e isso trouxe grandes vantagens para a população negra. O Brasil só está enfrentando essa questão no século XXI. Né? Nós botamos isso debaixo do tapete, a gente criou o falso mito de que a gente era um exemplo de democracia racial. Bom, começando com você, Janira, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, o mês todo voltado para comemorações, é uma data em que hoje, atualmente, 2013, nós podemos comemorar e também qual é a importância de celebrar essa data no Brasil? Devemos celebrar a memória de todas aquelas pessoas que deram a vida e que lutaram para que o Brasil chegasse até onde estamos, mas que ao mesmo tempo apontaram para a importância da construção de uma liberdade que seja autêntica para todos os brasileiros. Então, digo que o Dia da Consciência Negra não é um dia de comemoração, mas de celebração de memória e também um dia de luta.
e com certeza uma data que deve ser apontada no calendário nacional brasileiro, uma data cívica, porque Zumbi dos Palmares, que inspira o dia 20 de novembro, é um herói nacional. Nós temos também o dia 21 de abril, que é um dia de herói nacional, é feriado nacional, e o dia 20 de novembro ainda não. Então isso já nos aponta algo que deve ser pensado, refletido, e realmente ainda o 20 de novembro como um dia de luta. O 20 de novembro só é feriado em alguns estados, não é? Em alguns estados e em centenas de municípios. Infelizmente, em Goiânia e em Goiás ainda não temos esse tipo de compreensão. Bom, secretária, apesar de não ser um feriado, o mês de novembro todo conta com uma programação especial voltada para esta data. Como é que é essa programação? E também para a senhora, o que deve ser celebrado, também que deve ser pensado nesse 20 de novembro? Bom, Camila, nós vivemos em uma sociedade em que claramente percebemos as desigualdades entre a população negra e a população branca. Para termos uma ideia, o IPEA nos traz um dado que é preocupante, não é? A população negra recebe um salário 40% menor que a população branca. Se for uma mulher negra, é 50% menos. Percebemos um grande índice de violência. Para termos uma ideia, o mapa da violência de 2010 aponta que 35 jovens brancos foram assassinados em Goiânia em 2010 e 328 jovens negros. Isso demonstra que nós vivemos em uma sociedade que ainda marginaliza, exclui a população negra, embora avanços significativos estejam sendo conquistados, como o Estatuto da Igualdade Racial. E pensando nisso, nós construímos, a Secretaria de Igualdade Racial em conjunto com o movimento social goianiense, com a UFG, a Pontifícia Universidade Católica, o IUFG, o Circuito da Igualdade Racial, que são atividades educativas e culturais de resgate da nossa identidade e de valorização da cultura negra. São palestras, mostras de cinema, atividades que visam refletir, fazer uma reflexão, fazer alguns apontamentos sobre a questão e também mostrar toda a riqueza que a cultura negra traz nos dias de hoje. Mas quais são as políticas públicas gerais voltadas para essa população que a Secretaria implementa, que também são importantes para a construção dessa igualdade, para o fim do racismo? A primeira compreensão de que a superação do racismo deve ser uma bandeira empreendida por toda a sociedade. É importante construirmos uma cidade saudável, com equidade, com justiça, com harmonia. E não é possível termos esse tipo de sociedade com racismo. Por isso, nós temos várias políticas que estão em curso, outras que precisam ser implementadas no âmbito da saúde. Nós já conquistamos a Política Nacional de Saúde da população negra, pois os índices de saúde apontam que a população negra encontra-se com dificuldade no acesso a questões da saúde. É um exemplo de política que está em curso. Existem outras no campo da empregabilidade, mas o que percebemos é que é preciso que a sociedade compreenda a importância que é cada um de nós se responsabilizar pela superação do racismo. Bom, Janira, a secretária falou um dado importante em relação aos jovens negros que são criminalizados, marginalizados. Existe um dado muito preocupante no estado de Goiás da morte desses jovens. Como é que você encara a situação da juventude e também das pessoas negras na sociedade, como elas são vistas hoje em dia? Ainda existe essa criminalização, às vezes até mesmo essa segregação social? A morte da juventude negra no Brasil, Goiás, dentro do Centro-Oeste, se destaca, infelizmente, com dados muito austeros no que concerne a essa eliminação física, configura, como a ONU já tem apontado, genocídio. Quer dizer, você exterminar a juventude de uma população, você está apontando para o fim demográfico, populacional de um determinado grupo. Então, para nós, essa é uma temática extremamente grave e nos mostra que o racismo mata.
né? No Brasil, o racismo mata. Então, isso nos preocupa imensamente, traz uma responsabilidade muito grande. O Brasil tem índices de eliminação da juventude, quer dizer, esse jovem que morre em níveis acima de 70% no conjunto das mortes violentas, ele é um jovem negro que mora nos bairros empobrecidos das regiões metropolitanas. Goiânia está aí, o entorno do Distrito Federal, que é Goiás, está aí nesse índice. Goiás tem cidades que estão entre as cidades as 10 cidades mais violentas do país. Então, para nós é um tema gravíssimo, mas o tema da juventude, ele aponta para uma operação mais geral dentro da sociedade brasileira, com toda a população negra, porque, como Ana Rita já mencionou, os dados, os índices de desenvolvimento humano da população negra, seja ela no seu conjunto, sejam as mulheres negras, seja a juventude negra, são índices de total desvantagem em relação ao conjunto da população. Então, de qualquer índice, de qualquer número, de qualquer estatística de onde nós olhemos a situação da população negra, nós vamos observar a necessidade do aprofundamento da democracia e da equidade para produzirmos de fato uma sociedade igual. E então, para nós, o tema da juventude é central, né? E percebemos que esse ente público nos 3 níveis, no município, no estado e na União, ele precisa avançar muito, sobretudo em termos de orçamento. Hoje nós temos uma fundamentação legal e temos planos de desenvolvimento para a população negra no campo da saúde, no campo da educação, da habitação. O movimento negro, a sociedade civil organizada, tem conseguido colocar nas políticas, sobretudo nas políticas públicas sociais, a temática do recorte étnico-racial. Mas o ente público não tem conseguido colocar o recurso realmente nessa atividade fim. E esse é o nosso desafio daqui para frente. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua falando mais sobre o Dia da Consciência Negra.